nossa esperança não tem limites. Essa é a mensagem de hoje de manhã para o meu coração, para o seu coração. E aí nós lemos: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Deus amado, este é o povo que adora o Senhor, que exalta o Senhor, através dos cânticos, dos hinos, através das expressões de adoração nas orações, através do culto oferecido ao Senhor neste dia, mas também, Senhor, em todos os lances da nossa vida. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe na meditação da Tua Palavra, para crescermos um pouco mais na nossa vida espiritual, e que esta palavra também seja mensagem de salvação para aquele coração que, porventura, ainda não tenha se chegado a Cristo Jesus como Salvador. É o Teu Espírito Santo em que convence, é o Teu Espírito Santo que converte, é o Teu Espírito Santo que motiva, anima na perseverança da caminhada da salvação. Então, nos colocamos desta forma diante do Senhor, aqui no templo, nas casas. Deus amado, que haja edificação no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje faltam, então, 321 dias para a celebração dos 140 anos da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Até lá, muitos sermões ainda, muitas meditações vão acontecer, e a intenção das pregações sempre é trazer a igreja para a prática da palavra de Deus. Nós estamos num contexto agora, nos aproximando aí das eleições no Brasil. Eu estava lendo ontem, num dos grupos da igreja, um grupo criado para um determinado fim espiritual. De repente, a postagem, de quem é contra, quem é a favor, quem pensa de um jeito, quem pensa do outro. De repente, o grupo vai perdendo aí a caminhada. E, mais uma vez, a recomendação que eu dou aqui: olha, há grupos especificamente criados para aquilo. Então, ali você desce a lenha, põe o seu pensamento ali, Mas aquilo que é para a igreja, nós devemos manter o foco de cada um desses grupos. Há uma guerra que eu nem sei, na verdade, qual é o status dessa guerra hoje, E ali qual é? Também guerra de sistemas de governo, O Brasil vai decidir que caminho vai tomar no sentido de ir pelos próximos anos. Então, há um choque de ideologias, há muitas discussões assim em torno disso. O que nós não podemos fazer como crentes é perdermos de vistas em quem nós confiamos de fato. Nós não confiamos em homens, nós não confiamos em ser humano. Eles são instrumentos nas mãos de Deus. Quem fez a leitura de Jeremias deve ficar chocado quando chega ali e lê Deus falando, do rei da Babilônia. É o meu servo, é o meu instrumento, é ele quem conduz a história. Em Jeremias, que nós estamos lendo, no capítulo 17, versículo 5, nós lemos: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Todo ser humano é falho. Devemos, como eu já disse, daqui a pouco a gente vai instruir mais para perto, com mais propriedade, devemos realmente, eleger, procurar e tal, mas vamos estudar, gente. Vamos para os sites de informação, vamos para os links de partidos e ideologias, para vermos as propostas que são apresentadas e não votarmos de acordo, com o nosso querer, porque eu gosto, porque é bonitinho, que é simpático, porque parece com um tio meu, nada disso. Vamos votar de acordo com a nossa consciência de cidadãos que são brasileiros, mas antes disso, cidadãos comprometidos com o céu. Então, a nossa crença, o depósito da nossa confiança não está em homens. Um pouquinho mais à frente, Jeremias 17, versículo 7, nós lemos: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, esse versículo que nós acabamos de ler aqui, nós temos um ensino semelhante, escrito pelo apóstolo Paulo, que está aí na carta de 1 aos Coríntios. Essa carta foi escrita por ele mais ou menos entre os anos 55, 60 depois de Cristo. E presta atenção, ele estava em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, acompanhado de Sóstenes. Guarda esse nome, ele estava com Sóstenes. E ele escreveu. Nós temos no cânon bíblico aí 2 cartas. Alguns estudiosos acham, e eu creio que o pastor João Paulo já comentou aqui uma vez, 4 cartas. Alguns acham que ele tenha escrito quatro
4 cartas, mas no cânon nós temos a primeira e a segunda carta apenas, mas o envolvimento do apóstolo Paulo é muito grande com essa igreja. Ele voltou mais outras vezes, depois que organizou a igreja, que pensa numa igreja que deu trabalho, uma igreja complicada, plantada ali na cidade de Corinto, a capital da Grécia romana, né? 800 mil habitantes, 2 portos, sabe? Comércio muito grande. Nós podemos ler a história lá em Atos, no capítulo 18, versículos 1 a 18, dessa saga do apóstolo Paulo lá em Corinto. Já chega correndo, encontra Priscila e Áquila, onde ele ficou hospedado, que vieram correndo, fugindo de Roma. Então, a perseguição era muito grande, e ali o evangelho foi muito tenso, sendo pregado, iniciado ali. Ele ficou mais ou menos 1 ano e meio pregando na sinagoga, e o principal da sinagoga, Sóstenes, sabe, o presidente da sinagoga, sabe, o judeuzão que entendia muito bem de Velho Testamento, foi alcançado pelo evangelho. Por isso, imagina o que aconteceu. Corre atrás de Paulo, bate em Sóstenes, persegue Priscila e Áquila, essa tensão muito grande, mas a igreja cresceu ali. Então, as cartas que o apóstolo Paulo escreve aos crentes coríntios são cartas respondendo algumas questões e tratando de problemas pontuais da igreja, problemas de relacionamento, problemas imorais até, mas ele abordou doutrinas muito importantes nas 2 cartas, e nós temos aí na nossa mão agora o capítulo 15, um versículo no qual nós vamos meditar, e esse capítulo é considerado a bandeira da doutrina sobre a ressurreição de Cristo, porque fala a respeito da ressurreição de Cristo, da ressurreição dos mortos que são salvos em Cristo, falam da volta de Cristo, e aí então essa doutrina pelo apóstolo Paulo, ela é pregada no sentido, ensinada no sentido de fazer parte da vida dos cristãos. Vieram lá do paganismo, judeus e gentios compunham esta igreja. Primeiro ele fez foco nos judeus, foi expulso, vai pregar para os gentios. Então eles vieram, sabe, irmãos, de uma gama de outras religiões e foram convertidos a Cristo Jesus. E ele então prega nesse capítulo a respeito da ressurreição, a vitória sobre a morte, mas diz: nós temos que viver isso nos nossos relacionamentos e nos nossos dias de hoje. Então ele inicia, veja comigo aí, o capítulo 15, versículos 1 e 2, falando, reafirmando a salvação dos crentes que perseveram por causa do evangelho. O que ele escreve no início do capítulo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Irmãos, nós não temos nenhuma contradição aqui com a doutrina, não. Ele está falando da salvação no evangelho. E ele está aqui incentivando os leitores para que, de fato, creiam e vivam de acordo com aquilo que creem. Nos versículos 3 a 18, 1 Coríntios 15, aí, 3 a 18, esse texto que antecede o versículo no qual nós vamos focar, o apóstolo Paulo, então, dá os ensinos, faz comentários e o ensino doutrinário que ele começa a colocar aí para combater a heresia daqueles que negavam a ressurreição. Então, imagina, havia entre os judeus quem não acreditava em ressurreição, convertido aqui. Havia entre os gentios aqueles que acreditavam em reencarnação e outras coisas mais, colocavam o seu olho no futuro por um outro caminho. Então, ele vai refutar aquilo que era ensinado na sociedade e que entrou na igreja através de alguns, tentando negar a ressurreição. Dos versículos 20 ao 54, 1 Coríntios 15, 20 a 54, então o texto que vai para frente do versículo no qual nós vamos meditar, o apóstolo Paulo, então, aprofunda a doutrina a respeito de Cristo Jesus, mostrando que ele é primícias da salvação. Além disso, ele fala da condição eterna daqueles que são salvos, que serão salvos, que viverão na eternidade. E quando o presbítero Josemi estava fazendo a leitura em Apocalipse, eu estava vendo aqui a intenção do apóstolo Paulo em mostrar o triunfo daqueles ressuscitados, a vida eterna em Cristo Jesus. Milhões e milhões e milhares, ele diz aí em Apocalipse, não é?
na visão que João teve, servindo ao Senhor. Então, Paulo mostra a glória que é garantida àqueles que morreram em Cristo Jesus, que ressuscitarão em Cristo Jesus e viverão por toda a eternidade. E ele vai terminando o capítulo 15, usando algumas palavras do profeta Oséias, lá no capítulo 15, versículos 55 a 58. Irmãos, eu estava cantando aqui, participando do louvor com o pastor, e aí as palavras que nós vamos cantando, nós precisamos realmente entender que nós não estamos fingindo uma religião. Nós adoramos ao Deus único e verdadeiro. Cada cântico, cada hino, momento de oração, leitura, é voltado realmente para estarmos na presença do Senhor, adorando o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai ministrar o versículo que nós vamos meditar aí. Então, ele chega a esta visão, aí no finalzinho do capítulo, e você lê comigo aí, zombando, tripudiando, cantando diante da morte, por causa do triunfo de Cristo Jesus. É impossível que a gente, na nossa vida aqui, diante das dificuldades, das lutas, não tenha os nossos olhos postos nesta eternidade futura, porque nós já estamos na eternidade presente, passamos pela eternidade passada. É impossível que a gente não seja realmente alimentados por essa visão, que nenhum dos sofrimentos, lutas ou dificuldades que passamos aqui pode ser comparado com a glória que está reservada em Cristo Jesus. Então, nesse texto, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, nesse versículo que nós vamos ler agora, que vamos meditar agora, o apóstolo Paulo está nos dando essa visão de que a nossa esperança não tem limites. Então, volte novamente para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, e veja comigo aí, porque a intenção do apóstolo Paulo é a mesma que nós encontramos nos versículos anteriores, nesse contexto imediato aí. É falar e é fazer com que os crentes pensem muito bem a respeito da sua certeza diante daqueles que negam a ressurreição e o fazem ainda hoje. Toda perseguição é em torno disto, tentar abalar a fé do cristão. E ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, o apóstolo Paulo está aqui falando para crentes convertidos na igreja, mas nem todos eram convertidos de verdade. Você vê nas duas cartas, as lutas muito grandes. Havia alguns que ainda traziam costumes da sociedade para dentro da igreja. Ele disse: olha, se a nossa esperança for comparada a esse tipo de esperança que nós temos aí, então ele diz: nós somos os mais infelizes de todos os homens. Qual é a conclusão que ele diz aqui? Olha, se você estava numa sociedade toda capenga, acreditando num tanto de coisa, e se você vem de uma religião já, milenar, acreditando e esperando no Messias, que já veio, mas você está vivendo ainda por obras. Então, se você veio de lá para cá e se diz convertido, mas ainda tem um modo de pensar como antes, então vai ser infeliz. Sabe por quê? Porque vai se acabar. No seu jeito de crer, vai acabar. Ou então, quando o apóstolo Paulo prepara, nesse versículo, a meu ver, no versículo 19, então ele levanta esta bola com relação a toda essa oposição que há à doutrina. Então ele faz como se fosse uma condicional que ele coloca aí, não é? Então depois ele vai mostrar para o leitor, mostrar para os crentes de Corinto que eles deveriam realmente crer de verdade e viver esta crença na ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque, do contrário, se Jesus não ressuscitou, se ele não ressuscitou, se ele não é as primícias da ressurreição, então não tem ressurreição. E se não tem ressurreição, então para o cristão sobra o quê? Nada. O mesmo que as outras religiões, nada. A morte é o fim de tudo. Então alguns ficam desesperados. Eu ouvi aí um áudio de uma oração do pastor Paul. Estou vendo o pastor Paul, eu vi aí, o pastor Paul está lá atrás, isso. Meus irmãos,
continuamos a orar pelo pastor Paul, na sua luta contra o câncer. Ele foi para Brasília para mais uma jornada e volta. E eu ouvi um áudio do meu irmão, estou aqui dando um testemunho, né? O irmão lutando contra o câncer, orando pela mãe de uma das nossas irmãs que está lutando contra o câncer. E a palavra dele de crença, de fé, orando pela vida, dizendo que Deus pode curar, e nós cremos nesse Deus que cura. Mas, ao mesmo tempo, deixando claro que não há medo da morte, que nós sabemos que nosso coração sabe que a morte não é o fim de todas as coisas. Então, quando o apóstolo Paulo está escrevendo a essa igreja que estava inserida nesse contexto, ele está escrevendo uma mentalidade. Como a nossa cidade é uma cidade grande que vivia de negócios, as pessoas viviam envolvidas com o comércio, botavam a sua confiança naquilo que era o material, enquanto parte da população tinha uma tremenda pobreza. Então essa riqueza e pobreza, essa tensão, vem para dentro da igreja também. Ele vai escrever sobre isso quando orienta a respeito da Santa Ceia. Essa sociedade também estava envolvida com religiões das mais diversas. Ali estava em Corinto o templo de Afrodite, já foi aqui explicado, um templo enorme, e como é que as pessoas desenvolviam a sua religião com promiscuidade sexual. Havia prostitutos e prostitutas cultuais. Então o povo estava envolvido com esse tipo de religião que oferecia sacrifícios sem fim. E então esses convertidos vêm para a igreja, e eles então estavam ainda sendo rondados por esta crença nas coisas materiais, com status sociais, numa religião que fazia coisas para merecer coisas. Então Paulo estava falando: olha, a esperança que estava colocada nessas coisas que vocês criam não é a esperança que nós temos aqui. A esperança que nós temos aqui é Cristo Jesus. Mas se vocês estão crendo em Jesus de uma forma superficial, estão ainda comprometidos com o modo de religiosidade do passado, estão trazendo para cá algo que não tem futuro e vai se acabar. Em outros dois textos, o apóstolo Paulo cita a esperança, juntamente com a fé e o amor, como a receita do estilo da vida cristã. Ele diz ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Veja comigo agora 1 Tessalonicenses 1:3. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, o que o apóstolo Paulo estava mostrando aos crentes coríntios que viviam inseridos nesse contexto é que eles tinham algo novo na vida, que não dependia de circunstâncias, não dependia de religiosidade até, porque às vezes o modo de desenvolver a nossa fé, se está centrada na religião, vai nos esgotar muitas vezes no nosso ministério. Por isso que alguns saem da igreja, porque a expectativa está no homem. Por isso que alguns entregam ministérios de vez em quando, por isso que alguns desistem, por isso que há falta de comunhão, quebra de relacionamento no nosso meio, quando o centro que é ocupado é o ser humano e não Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O que o apóstolo faz ali é dizer: olhem para o futuro glorioso que nós temos garantido em Cristo Jesus. A nossa esperança não pode estar aqui. Se estiver só, a nossa fé estiver só nas coisas daqui, seremos como os outros, vazios, desesperados. E então ele aponta para o futuro glorioso e diz a respeito dessa nova realidade, sem mais pecado, sem mais separação, sem mais luto, sem mais tristeza, sem mais doença, de uma vez por todas e finalmente glorificados, vivendo com o nosso Deus por toda a eternidade. Irmãos, está vindo aí a política.
Mas aí a pouco também tem outra coisa, a família. Aí a pouco é o trabalho, é o estudo, é o casamento. Em que nós temos colocado a nossa esperança? Porque a nossa esperança como crente, ela não pode ter limites. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida hoje? Como é que você pode aplicar isso? Em primeiro lugar, creia que a esperança não é um sentimento, a esperança é Jesus. Nossa esperança não é aquilo que nós sentimos, isto todo mundo sente. O mundo diz que a esperança é a última que morre. Sabe por quê? A esperança para o mundo é um sentimento, para nós a esperança é Jesus. É a luz de Jesus, é a presença de Jesus, é a nossa confiança em Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25, nós lemos: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Segundo, creia que a sua esperança em Cristo não tem limites. Se nós estamos em comunhão com a luz de nossa esperança, que é Cristo Jesus, nós não podemos nos sentir perdidos em meio a essa circunstância. Tem doença? Nós vamos orar pedindo cura, mas sabemos que Deus tem a sua vontade, e diante da sua vontade, a vida não para, ela segue pela eternidade afora. Você está com luta, seja em qual for a área da sua vida, no matrimônio, na saúde, seja qual for a área, a sua esperança não deve ter limites, porque ela é colocada totalmente nesse Deus poderoso que pode todas as coisas. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Eu sempre uso esse texto aqui. E esse texto eu quero ler para você agora, que porventura ainda não tem entregue a sua vida a Cristo Jesus, cuja esperança ainda está colocada em algumas coisas e não entendeu ainda que não há nada que possa ser garantido fora da pessoa de Cristo Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Recebem o poder. Esse poder torna você ilimitado. Não é que você se torne um semideus. Não é que todas as coisas estarão solucionadas. A sua vida será num caminho atapetado, totalmente seguro, no sentido de não passar pelos distúrbios e tempestades. Pelo contrário, você recebe o poder, como filho e filha de Deus, de caminhar seguro, seja pelo vale da sombra da morte, mas sabendo que Ele, o seu Deus, está conduzindo você em segurança. E, em terceiro lugar, creia que a sua esperança está firmada na volta de Cristo Jesus. Irmãos, presta atenção nas mensagens que falam da volta de Cristo Jesus. Estamos lutando, estamos vivendo, então estamos passando por tantas intempéries, mas a igreja não pode esquecer, estamos aguardando a volta de Cristo Jesus. Governos e reis, soberanos e poderosos de toda a história dobrarão os seus joelhos para confessarem que só Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. No momento de luta, de dificuldade, não é escapismo, não. Lembre-se, nós estamos caminhando para nos encontrarmos com Cristo Jesus. A própria história está sendo desenhada, as profecias estão sendo cumpridas, o Espírito Santo tem nos assistido nos momentos de agonia, intercedendo por nós diante de Deus, com gemidos inexprimíveis por causa das nossas lutas, mas Ele aquece no coração da igreja essa esperança. Maranata, ora vem, Cristo vem, vem Senhor Jesus. Esta é a esperança da igreja, que ao invés de acomodar a igreja, leva a igreja a trabalhar, leva você a viver a vida intensamente, ocupando espaços e aproveitando as oportunidades no seu dia a dia, mas renovando a sua esperança em Cristo Jesus, que está prestes a voltar, que está próximo de nós, cumprindo-se aquilo que está nas profecias. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Nós lemos assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que Deus nos abençoe e que a sua esperança não esteja centrada, firmada em coisas desta terra. A sua esperança é Jesus. Deus amado, aplica, Senhor, a tua palavra no nosso coração, principalmente quando nós estivermos vivendo os desafios desta vida. Ó Deus, deixa bem claro na nossa mente essa mensagem de que a nossa esperança não pode morrer, porque a nossa esperança é o teu Filho, que um dia morreu, venceu a morte, ressuscitou e está presente nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.